Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, segunda semana do tempo comum. Vamos meditarmos o Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo Marcos. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele e constituiu 12, para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Palavra da salvação. Então Jesus escolheu 12 homens, mas um pouco a imagem das 12 tribos de Israel. Agora a igreja vai ser o novo Israel. Ele escolheu esses 12 para quê? Para que eles convivessem com ele durante toda a sua vida pública. Para que eles vissem tudo que ele falava, tudo que ele fazia, para aprenderem. Porque Jesus os escolheu para que depois da sua morte e ressurreição, os 12 apóstolos continuassem a sua obra na igreja, levando a salvação a toda a humanidade. Então esses 12 foram testemunhas de tudo que Jesus falou, fez e ensinou. Então a nossa igreja é apostólica. Está fundamentada no alicerce dos apóstolos. Porque Jesus não deixou nada escrito. Tudo o que ele queria, a salvação, a revelação que chegasse até nós, ele deixou para os apóstolos transmitirem. Então não tem como fugir dessa realidade. A escritura, a liturgia, toda a fé da igreja, a doutrina, os ensinamentos nos chegaram pelos apóstolos, que sistematizaram tudo, colocaram por escrito e chegaram até nós. Então nós devemos tudo a ele, que foram os que receberam e transmitiram fielmente, tal qual Jesus os ensinou. É fantástico isso, não tem como fugir deles. E como bem vimos aqui no Evangelho, o primeiro sempre a ser citado na narração da escolha dos 12 é Pedro. Pedro tem a primazia, é o que preside esse colégio dos 12 apóstolos, é o Papa, né? Ele é o sinal de unidade, de comunhão, é o que preside na caridade. Sempre aparece Pedro como o primeiro. Então, o sucessor de Pedro é o Papa sempre, de geração em geração. E o sucessor dos apóstolos, dos 12, são os bispos. Então, o Papa e os bispos têm essa missão também, de guardar o depósito da fé para que não se corrompa, guardar contra as heresias, para que seja transmitido pela igreja de geração em geração. É a missão dos 12 com Pedro e a missão dos apóstolos com o Papa, em comunhão com o Papa. Então a nossa igreja, ela é apostólica. E esses 12 que Jesus escolheu para levarem à frente a sua obra, guiados pelo Espírito Santo, não eram pessoas fantásticas, super-heróis, não, eram homens simples, pecadores, como podemos observar. Eram pessoas da Galileia simples, que na hora do sofrimento, da cruz, fugiram, tiveram medo, traíram. Mas Jesus, depois de ressuscitado, os confirma e os envia a irem a todo o mundo, levando a boa nova da vitória de Cristo sobre a morte, anunciar o Evangelho, tudo que Cristo fez e ensinou, para a salvação do mundo. Então tudo que é importante para a nossa salvação, nos chegou através dos apóstolos. E nós também fomos escolhidos. Somos também, como bem diz o documento de Aparecida, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Todo batizado é discípulo e missionário, para que os povos tenham vida plena.
E Deus nos escolheu por quê também? Para sermos cristãos, batizados, filhos de Deus, missionários, discípulos. Porque nós também não somos bonzinhos, mas Deus fez uma eleição sobre nós. E assim como Ele capacitou os 12 apóstolos, Ele também nos dá a graça de nos capacitar para sermos também as testemunhas de Jesus Cristo nesta geração. E se precisa desse testemunho, desse anúncio do Evangelho em cada geração. Porque nós percebemos que em cada geração está aí a morte, o pecado, o mal. Então precisa que essa boa nova seja anunciada cada dia. Anunciada, vivida, celebrada. E isso através de nós. E Deus nos escolheu, mas Ele também nos capacita, nos dá a graça, nos dá a força, nos dá a coragem e o ânimo para levarmos Cristo às pessoas que estão aí sofrendo no mundo, sem esperança, sem alegria, triste, com a vida vazia, escrava, a vida sem sentido. Então é importante que nós tenhamos também esse zelo, que é a salvação de todas as almas. Para isso é importante o testemunho cristão, o anúncio, a boa nova, a oração. Coragem, irmão, nós também estamos inseridos nesse mistério da igreja, da salvação do mundo. Somos todos o povo de Deus, somos membros do corpo de Cristo, somos todos discípulos de Cristo. E junto com a igreja, sermos testemunhas com o Papa, com os bispos, levarmos essa boa nova da vitória de Cristo sobre a morte, que traz luz ao mundo, que traz paz ao mundo, que traz ressurreição, vida nova a todos. Coragem e ânimo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.